Transformar grandes ideias em grandes realizações. Servir milhões de famílias todos os dias. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós transformamos o desafio da maioria das empresas em nosso DNA e nosso propósito. Cuidar de pessoas. Para nós, cuidar das pessoas faz parte da nossa rotina e é o motivo de nossa existência. Cuidando dos pacientes, nos propomos a oferecer o melhor em medicamentos hoje e sempre. Cuidando de nossos colaboradores e de suas famílias, alimentamos a garra que forma a nossa nação azul. Cuidando da nossa comunidade, oferecemos ferramentas para juntos transformarmos o mundo em um lugar melhor. O cuidado faz parte de quem somos. Faz parte da nossa missão. Apsen Farmacêutica, o cuidado que transforma. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco hoje para um encontro especial. Na verdade, todos os encontros do NaFase têm sido especiais, mas hoje é muito especial porque hoje vem um time de primeira e um time que representa a força feminina da gastroenterologia no Brasil, né? Hoje vamos falar e vamos aprender muito sobre essa interface que existe entre o cérebro, o intestino e a microbiota. Nós poderíamos dizer que nessa década nós estamos desvencilhando, estamos descobrindo todo o microcosmo, né, que faz com que o nosso intestino funcione e que não funcione também. Então, nós hoje teremos a grata satisfação de escutar a doutora Maria Carmo Frisch Passos, que dispensa muita apresentação, mas mesmo assim eu vou apresentar, é uma grande amiga, uma grande gastroenterologista, já foi presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, é realmente um expoente da nossa medicina e do estado de Minas Gerais, né? Nós teremos hoje as debatedoras, tá? Que também tem uma representação nacional. Primeiro com a doutora Elcia Pinto, né? Que ela é do Serviço de Endoscopia do Hospital Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, é diretora da Associação Cearense de Gastroenterologia, federada da FBG, né? Teremos a presença da doutora Elza Moreira, que é diretora técnica do Instituto de Motilidade Digestiva de Cuiabá, tá? E, por fim, teremos a doutora Elaine Moreira, tá? Que é gastroenterologista do Instituto Endovita, tá? É coordenadora do Serviço de Endoscopia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, é membro da Comissão FBG Mulher. Portanto, vai ser uma reunião super interessante, né? E super charmosa, por que não dizer. Depois teremos eu, Fábio e a doutora Carla Granja, um certo apoio para, eventualmente, passar as perguntas e alguns comentários. Então, Fabinho, passo a palavra a você. Grande mestre, presidente, muito obrigado. Sejam bem-vindos, amigos de todo o Brasil, nação NaFade e coligados que a gente tem por todo esse Brasil. É hoje um dia totalmente especial para nós. A professora Maria do Carmo, ao longo desses anos, vem colocando todo dia uma gota de sabedoria sobre a interface cérebro-intestino. Escolhemos justamente dia 22 desse mês, que é o Dia Mundial do Cérebro. Tá? Desde 2014, a Organização Mundial de Neurologia comemora, chama atenção que isso deixa de ser simplesmente uma conexão para ser realmente uma interface com todo o sistema. E por que não? Ao longo do tempo, a nossa gastroenterologia, a nossa área da motilidade, professor Viebig, tem mudado. Hoje nós somos neurogastroenterologista, quiçá neuropsicogastroenterologistas. E para isso, conseguimos hoje reunir pessoas, amigos e simplesmente assim, um time que consegue buscar essa interface. E esse cérebro, olhando para dentro do nosso tubo digestivo, vai trazer para todos vocês realmente o estado da arte de como lidar com o aparelho digestivo dentro dessa nova era da pandemia. E nossa mestra
nossa, assim, nossa matrona, é a mulher que manda na microbiota brasileira. Eu costumo dizer que é a nossa rainha da microbiota, vai trazer para a gente hoje tudo isso em muito mais fácil para a gente poder degustar. E vamos debater muito, colegas. Prepare as perguntas, que hoje vai ser um dia extraordinário. Professora, querida do Carmo, por favor, traga para a gente essa generosidade de conhecimentos. Muito obrigada, Fábio, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada de participar de mais um circuito de debates do grupo, né, dos irmãos aí do NAFAD, todos amigos, Carla, Ricardo, você, e hoje com a moderação, com as debatedoras aí, amigas, todas elas, que a gente também admira muito, a Elia, a Carla e a Elza. Então, é um prazer enorme para mim. Esse é um tema que a gente gosta muito, mistura a microbiota com os funcionais, e aí, realmente, de fato, fica uma coisa mais prazerosa de falar, e o Fábio adiantou, e era que a gente ia falar, que essa feliz coincidência do Dia Mundial do Cérebro, comemorada por toda a neurologia mundial, que é o dia 22 de julho. Então, aqui do lado direito, a gente vê o cérebro aí festejando o seu dia, e com certeza junto com o intestino, nessa interface que sabemos hoje é inseparável e necessária para todos nós. Agradeço a APSA 19 horas de estarmos aqui hoje. As doenças funcionais, classicamente, nos anos, todos nós que estudamos aí nesses últimos anos, aprendemos que, na verdade, se trata de uma combinação de sintomas gastrointestinais crônicos recorrentes e que não são explicáveis por nenhuma alteração no tubo digestivo ou mesmo fora dele, mas que pudesse ser explicado. Na verdade, a percepção geral, e ainda é assim, nós sabemos, da grande maioria dos próprios gastrologistas, é que as doenças funcionais são doenças de mecanismos desconhecidos, embasada do ponto de vista psíquico e de diagnóstico de exclusão. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico para eliminar tudo, porque ele é quase impossível de ser um diagnóstico de inclusão. Isso mudou muito com o reconhecimento dessas doenças, vinda desde o início dos anos 80, quando alguns pesquisadores interessados nesse tema, interessados em homogeneizar esse tema, que cada um colocava de uma forma, começou, então, a partir dos anos 80, especificamente 1989, 90, com Roma 1, e ele vem se modernizando. E por que mudar, né? Por que muda um consenso? Porque os conhecimentos avançam, e avançaram muito nos últimos anos, de tal sorte que nós estamos na versão número 4, e já está marcada para 2025 a versão Roma 5, que vai trazer ainda mais novidades, seguramente, desse tema palpitante que a gente hoje aborda, que é o eixo cérebro, intestino, microbiota. Mas esses conhecimentos fizeram com que a gente hoje saiba que as doenças funcionais, elas são doenças reais, e não da cabeça do nosso paciente. Elas podem ser diagnosticadas, sim, de maneira de inclusão, adotando os critérios propostos atualmente pelo Consenso de Roma 4, e geralmente na ausência de sinais que nos chamam a atenção para uma doença orgânica. A fisiopatologia, ela é complexa, ela é considerada multifatorial, mas ela avançou muito, e avançou exatamente a partir, nós sabemos, a partir do reconhecimento do Consenso de Roma, Consenso de Roma, que trouxe para nós todo esse conhecimento, que o estresse continua sendo importante, sem dúvida, mas os conceitos dos distúrbios motores, da sensibilidade visceral, das alterações da interação do cérebro com o intestino, das ordens de microinflamação, de dieta, de genética, e, por fim, talvez muito próximo agora dos nossos tempos, dos nossos dias, nos anos 2010 para cá, o reconhecimento da microbiota intestinal. Então, essa evolução mudou completamente o conhecimento das doenças funcionais, que deixaram de ser, de acordo com o Consenso de Roma 4, distúrbios para ser doença. Tanto que a gente está aqui colocando doença funcional, e não mais uma percepção funcional. O Consenso de Roma 4 sugere que a gente, sempre que possível, substitua o termo funcional. E tanto é assim que, vejam, tanto na edição especial do Gastroenterology,
em 2016, como no livro, no grande livro de Roma, são consideradas desordens da interação cérebro-intestino. É assim definida, muito mais talvez do que doença funcional, devido a esse avalanche de reconhecimento das desordens funcionais dentro de uma fisiopatologia complexa, é verdade, mas extremamente interessante, onde o eixo cérebro-intestino ele participa de forma direta de uma comunicação ainda bastante discutível, digamos assim, mas surgiu talvez dentro da nossa especialidade com a neurologia, a neurogastroenterologia, que é quase uma subespecialidade, claro que ainda muito restrita a laboratórios de pesquisa, mas que tem todo um conhecimento fantástico hoje de como isso se conecta, como é que se conectam os dois cérebros nessas desordens funcionais. Então, a conexão se faz basicamente por neurotransmissores, e esses conhecimentos começaram já nos anos 70, quando o professor Gerson descreveu, ele é de Nova York, de New York, Colômbia, ele descreveu a serotonina como a serotonina dirigida ao trato gastrointestinal. Logo depois sabemos que a grande maioria da serotonina é produzida no sistema nervoso entérico, nas células enterocromafins especificamente, mais de 90%, e aquela serotonina que conhecíamos do cérebro, conhecemos muito com os modernos antidepressivos, ela existe no cérebro, mas em parcela muito menor do que aquela que a gente viu do professor Gerson, que é um grande, né? Ele escreveu O Segundo Cérebro, ficou famoso. Eu não poderia deixar de mostrar minha foto com ele, que é uma honra que eu tenho. Encontramos aí no congresso, ele está até de crachá e eu não, mas realmente é uma grande personalidade da medicina, particularmente por ter descrito não só a serotonina, mas o segundo cérebro. E, então, existe uma comunicação bidirecional entre esses dois cérebros, e isso é fantástico. Não sabemos ainda exatamente como as coisas ocorrem. Existe toda uma pesquisa hoje tentando entender como esse efeito cognitivo interfere diretamente em relação aos distúrbios funcionais, na sensibilidade visceral, na motilidade, nas secreções, na barreira intestinal, enfim. Existia um gap aí. Não se entendia bem como tudo isso acontecia só com os neurotransmissores, não só a serotonina, mas dezenas de neurotransmissores estão envolvidos, e já se conhecia isso, vem do início dos anos 2000, como que esses estímulos sensitivos periféricos, uma neurotransmissão, chega ao cérebro, na verdade, nas desordens funcionais, e como ela se comporta, como é que percebe a dor, ou aonde percebe a dor, por exemplo, a dor entendendo como um desconforto, gases, enfim, a alteração que o paciente reclama, essa percepção da dor no córtex viscerosensitivo, o giro simulado, a relação com o sistema nervoso autônomo, e no córtex pré-frontal, o comportamento diante aquele sintoma digestivo, a memória da dor, as preocupações, entrando aí a questão dos fatores emocionais, psicossociais, enfim, conseguindo entender aqueles desordens, ou aquelas desordens funcionais, emocionais ou psíquicas, com as doenças funcionais neurogastroenterológicas, que também têm, obviamente, um componente emocional associado ao nosso cérebro. Existe o controle pelos neurotransmissores, muitos deles são conhecidos, dezenas, como eu disse. A serotonina é a mais reconhecida, a mais estudada, ainda hoje é assim. Sabemos, como eu disse, que a grande maioria está no trato gastrointestinal, especificamente no intestino delgado, mas existem muitos subtipos. A gente conhece, inclusive, alguns medicamentos que já foram, já se conseguiu elaborar medicamentos, né? Agonistas e antagonistas da serotonina, 5-HT3, 4, que são os mais estudados e que já fizeram parte, ou que fazem parte do nosso arsenal terapêutico, visando exatamente trabalhar nessa neurotransmissão. E existe muito mais que isso. Existem dezenas de estudos aqui do Mertz, apenas primeiros estudos, em 2006, onde esses autores mostraram diferenças nítidas em imagem de ressonância magnética funcional dessas regiões exatamente que a gente mostrou,
do comportamento da dor, da resposta, da questão emocional, de como essa neurotransmissão, de como o intestino transmite de forma aferente ao cérebro e como que o cérebro responde de forma eferente, e isso foi visto em desordens funcionais, essas diferenças de fato em imagens, e não só em pesquisas em animais de experimentação, em imagens de pacientes portadores de doenças funcionais. Isso tudo foi revolucionou os conhecimentos, os nossos conhecimentos, no início dos anos 2000, com a chegada dos serotoninérgicos, com a chegada desses conhecimentos específicos das imagens, das neuroimagens funcionais, mas a partir exatamente da metade agora dessa década, 2013, 2014, o professor Emer Mayer, que é o grande estudioso desse eixo, ele publicou esses dois trabalhos muito interessantes, mostrando que o que faltava, talvez, para se reconhecer essa comunicação real, talvez fosse a microbiota, ou o nosso microbioma. Quando a gente fala microbioma, nós sabemos, estamos desenvolvendo metabólitos, genes, além dos próprios micro-organismos. Então, esse reconhecimento desse eixo cérebro-intestino fez com que a Fundação Roma, já em 2013, antes do consenso de Roma IV, 3 anos antes, já reconhecesse esse novo conceito do eixo cérebro-intestino envolvendo a microbiota. Foi um encontro de alguns autores do consenso de Roma que falaram, nós precisamos posicionar, porque as coisas mudaram tanto, a evolução é tanta nesse sentido, que antes do consenso de Roma IV, vamos nos posicionar. Quem tiver curiosidade de abrir o livro do Roma III, ele é de 2006, ele passa de passagem pela microbiota. 10 anos depois, uma revolução, de fato, fazendo com que a gente reconhecesse que a microbiota, seus metabólitos e os genes dessa microbiota são fundamentais nessa neurotransmissão. E nas doenças funcionais, particularmente, falando delas, né, passou de um eixo cérebro-intestino para um eixo cérebro-intestino-microbiota, onde a microbiota intestinal participa diretamente da secreção, possivelmente, de hormônios, da própria produção de células neuroendócrinas, na barreira intestinal e na própria produção, talvez, até mesmo de neurotransmissores. Esses conhecimentos, a gente pode ver pelas referências, são todos muito recentes. Aqui é a posição do Consenso de Roma IV, em 2013, falando, gente, a microbiota chegou, nós temos que nos posicionar, Roma IV vai trazer muita coisa, mas já havia essa posição do Consenso de Roma, dizendo a importância de todas as evidências dos últimos anos da microbiota intestinal na fisiopatologia das doenças funcionais, particularmente daquelas atribuíveis ao intestino, diarreia crônica, intestino irritável, constipação e distensão abdominal funcional. No mesmo ano, um ano depois, numa edição de aniversário do World Journal, vejam esse tema que, né, os autores americanos mostraram. Será que a síndrome do intestino irritável é uma desordem do eixo cérebro-intestino-microbiota? Então, isso foi o início do conhecimento desse eixo, de fato, se posicionando com evidências, claro, de pesquisas muito bem embasadas, realizadas por pesquisadores de mais alto reconhecimento. São pesquisas de alta complexidade, que muitas vezes, mesmo a gente muito interessado no tema, tem dificuldade de entender tal a complexidade desse tema. Mas a gente, né, tenta destrinchar essas coisas e simplificar, e o que o professor Lee, em 2014, mostrou nesse diagrama, é que essa comunicação dos dois eixos, envolvendo, de fato, a microbiota, é que poderia ser, nas doenças funcionais, particularmente nelas, é claro que a microbiota participa, e possivelmente, junto com o eixo cérebro-intestino, de inúmeras doenças digestivas e extradigestivas, mas falando do tema que foi me solicitado, que é das doenças funcionais, é possível que uma alteração da microbiota, seja de sua composição ou de da sua atividade metabólica, da produção de metabólitos e de genes, junto, obviamente, a alterações dietéticas, poderiam
nenhuma alteração, numa aberração dessa comunicação aferente e eferente, como se ele mandasse mensagens erradas e o cérebro respondesse da forma que ele recebe. Então, isso leva à ativação da imunidade da mucosa, microinflamação, alteração da permeabilidade, disfunção da barreira e alterações da sensibilidade visceral e da motilidade, eclodindo provavelmente nas doenças de alguma, pelo menos num subgrupo importante de pacientes portadores das desordens funcionais em geral, mas particularmente mais estudadas nas doenças funcionais do intestino. Então, o Consenso de Roma, que chegou 2 anos depois de todos esses conceitos que a gente aqui mostrou, ela definiu, de fato, as doenças funcionais como doenças de alteração da conexão, da interação entre o cérebro e o intestino, e que pode ser relacionada a alterações múltiplas, por isso considerada multifatorial, onde em diferentes pacientes, provavelmente, diferentes fisiopatologias possam ocorrer, em maior ou menor grau, dependendo, inclusive, da alteração do processamento dessa comunicação do sistema nervoso central, do padrão da microbiota intestinal do nosso paciente. São alterações que ainda não temos em nenhum lugar do mundo, na prática, como descobrirmos, ainda não temos como sabermos dessas alterações. Mas vejam, esse modelo, que foi o modelo que o Roma IV trouxe para a fisiopatologia das doenças funcionais, especialmente intestinais, intestino irritável, vejam que ela é multifatorial desde o início da vida, com a história de abuso, com a história de estresse, fatores emocionais importantes, mas também, especialmente, alteração da microbiota e do processamento da percepção do sistema nervoso central, considerando que todas as outras alterações motoras, sensitivas e emocionais até, elas seriam secundárias a esse processamento anormal via, possivelmente, a uma disbiose. Claro que tudo isso, no final, depende da interpretação desses sintomas, depende do estresse, depende da dieta, para que a gente tenha um quadro clínico definido de um determinado distúrbio funcional e o quanto o paciente vai buscar o atendimento, aqui chegaríamos à prática. Mas isso aqui muito mais se mostrar o que Roma mudou. Do Roma I para o Roma IV é uma diferença enorme, talvez não tanto na nossa possibilidade prática de tratamento, mas no reconhecimento de uma via fantástica, de uma fisiopatologia muito provável para esses pacientes que tanto sofrem com seus distúrbios funcionais e que muitos ainda são atribuídos à sua cabeça. Tanto a microbiota cresceu que em 2019 o American Journal, o referenciado journal nosso, dedicou uma edição completa à microbiota. Em 2020, Clinical Gastroenterology. E esse ano, a famosíssima Gastroenterology, com volumes totalmente dedicados à microbiota e neles contendo todos os 3. Hoje eu tive a oportunidade de tarde de rever cada um dos capítulos associados às doenças funcionais gastrointestinais. Então, essas revistas, obviamente, tratam da microbiota em toda a gastroenterologia, mas tem capítulos específicos, alguns aqui a gente vai citar nas referências, nessas revistas tão importantes da nossa área e que se dedicaram à microbiota, reconhecendo o seu papel na fisiopatologia de praticamente todas as doenças da nossa área. Mas como a microbiota pode desencadear as doenças? Como que é feita como será esse distúrbio que altera a atividade imunológica, que altera os neurônios aferentes, extrínsecos, intrínsecos? Como será que isso ocorre? Numa interação com alimentos, numa interação possivelmente com ácidos biliares, com alteração da neurotransmissão com as células enterocromafins-like. E, com certeza, a disbiose é o principal, quer dizer, o que se acredita, é claro que é uma resposta ainda que a gente não tem. Será que ocorreu primeiro? A disbiose é consequência, é causa? O que será que aconteceu? Não sabemos. É claro que a literatura busca isso com afinco, né? Inúmeros pesquisadores, dezenas, centenas, se dedicam a esse tema das desordens funcionais e microbiota e eixo cérebro-intestino, mas ainda não sabemos exatamente se é causa
ou se é consequência, mas com uma tendência muito grande a considerar dentro da fisiopatologia, ou seja, como uma causa. E isso foi visto, por exemplo, em pacientes com intestino irritável, onde havia, de fato, alteração, comparando indivíduos com intestino irritável e controle na sua microbiota, ou melhor, no seu microbioma, nas condições de produção de metabólitos, de genética, e nas cepas presentes na microbiota, diferindo bastante aqueles com intestino irritável daqueles com voluntários saudáveis que se submeteram ao estudo do microbioma intestinal. E vejam esse trabalho que foi mostrado em 2017 no DDW, mostrando que até em pacientes com intestino irritável, não grave, porque assim não temos, né, não é uma doença grave, mas em termos de intensidade de sintomas, eles consideraram leve, moderado ou grave. Vejam aqui, comparado com voluntário saudável, leve, moderado ou grave, como que vai mudando, como que diminuiu, por exemplo, em relação à Prevotella, num paciente grave, considerado com sintomas intensos, daquele com sintoma leve e daquele que é um voluntário saudável, que não tem sintomas intestinais, nem dor, nem diarreia, nem constipação. Então, essas alterações fizeram com que cada vez mais se reforce a possibilidade que, de fato, a desbiose participe dessa fisiopatologia. E ainda temos um subgrupo de doenças funcionais que ainda dão mais respaldo a essa desbiose, a importância dessa desbiose, que são exatamente as doenças chamadas pós-infecciosas, que após uma infecção aguda, que geralmente vai cursar, é uma infecção geralmente gastrointestinal, é uma gastroenterite, que vai cursar com uma desbiose aguda, isso tudo leva a alterações agudas da permeabilidade, da neurotransmissão, e em alguns pacientes, isso não reverte, é como se isso se tornasse crônico, e o paciente preenche todos os critérios, por exemplo, aqui no caso, para intestino irritável, porém, ele tem uma história muito clara, olha, eu comecei os meus sintomas após uma diarreia aguda, após uma gastroenterite. Isso, numa anamnese, a gente consegue identificar, são os pacientes que a gente mais pensa realmente numa desbiose mais franca, busca, inclusive, supercrescimento bacteriano, e muitas vezes tratamos com muito sucesso esse subgrupo, que principalmente aqueles com diarreia. E é interessante a gente pensar agora no COVID. Até 30% dos nossos pacientes com COVID iniciam seus sintomas ou apresentam na evolução diarreia, vômitos. Então, é possível que a gente tenha um aumento dessas desordens pós-infecciosas pós-COVID. É um tema que está bombando na literatura, inúmeros grupos pesquisando eu tenho alguns pacientes já que continuam com diarreia pós-Covid. Como a gente sabe que tem todos os sintomas pós-Covid, teremos também na gastroenterologia, talvez, essas doenças funcionais, entre aspas, funcionais pós-Covid, onde existe uma desbiose franca. O professor Giovanni Barbara, no EGW em Viena, em 2019, ele mostrou francamente essas pesquisas que ele faz na Itália, onde observa claramente em pacientes com doenças funcionais consideradas pós-infecciosas, alterações da microbiota intestinal, levando à alteração da sensibilidade, da motilidade, da alteração da barreira e da ativação imunológica, via, possivelmente, processamento central. Então, existem vários mecanismos postulados de como a microbiota pode participar, como a microinflamação, no caso da doença funcional, como a macroinflamação, no caso da doença inflamatória, propriamente dito, aumento do estresse oxidativo, alteração da produção de endotoxinas, biotoxinas, disfunção de metabolismo energético, alteração da síntese de nutrientes, talvez principalmente a vitamina D, e alteração de atividade enzimática. Além da alteração da motilidade digestiva, que é fundamental, sabemos, presente numa parcela muito grande de pacientes com desordens funcionais. Então, possivelmente, essa comunicação alterada leve à alteração da ativação imunológica, da permeabilidade, das secreções, da hipersensibilidade visceral e da motilidade digestiva. É interessante a gente estudar e entender quais são essas vias de comunicação entre a microbiota, o intestino, a barreira intestinal
e o sistema nervoso central. Claro que a gente lembra sempre de neurotransmissores, e a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a serotonina. Com toda razão, é a mais estudada, é a mais embasada na literatura, mas isso se faz através de estimulação vagal, se faz através do sistema circulatório, então, além dos neurotransmissores, hormônios, metabólitos bacterianos, sinais imunológicos vindo da microbiota e alterações, talvez, de metabólitos mais específicos vindo do próprio sistema imunológico nessa comunicação com o sistema nervoso central. Então, essas vias de comunicação, esse foi um trabalho muito, muito interessante, publicado agora em abril no Gastroenterology, onde esses autores trabalham exatamente a comunicação do sistema nervoso central com depressão e com intestino irritável, mostrando essas comunicações. A conclusão deles é que existem vias indiretas, de via circulação, por meio das quais o microbioma intestinal modula o eixo cérebro-intestino, através de vias endócrinas, imunológicas, neurais, e algumas bactérias ou alguns micro-organismos sintetizam neurotransmissores localmente, inclusive GABA, inclusive noradrenalina e dopamina, que podem atuar como importante via de comunicação e também nas células-alvo intestinais. E interessante, esses autores concluem que o sistema nervoso entérico é perfeitamente preparado para receber sinais microbianos e comunica com o sistema nervoso central através de vias vagais e espinhais. Claro que isso é um caminho de conhecimento e as exatas vias de sinalização ainda não estão estabelecidas. Eu já citei muito, mas é porque é muito importante, a literatura hoje reconhece muito, não só o eixo cérebro-intestino-microbiota, mas o que o microbioma produz, que são genes e metabólitos. E esses metabólitos, principalmente neuroativos, eles podem modular o cérebro e o comportamento humano por meio de diversos mecanismos. Esses metabólitos atuam sobre as células epiteliais, impactando a barreira intestinal e as células neuroendócrinas, liberando hormônios e as células dendríticas para modular a função imunológica. Então, esses conhecimentos são fantásticos, realmente as coisas mudaram e mudarão muito mais com o reconhecimento desses metabólitos, e vejam nesse estudo de Bellone e colaboradores de 2017, eles observaram que algumas cepas bacterianas produzem metabólitos que ativam as células endocromafins, que, como a gente comentou, é a grande produtora da serotonina, endocromafins-like no intestino delgado, produtoras da serotonina, que é, como eu já comentei, o principal ou o mais estudado, o mais reconhecido neurotransmissor. Esse é um trabalho muito interessante, aqui mostrando uma cepa específica de bifidobactério, que é o Dentium, liberando uma via de regulação da serotonina, que é a SERT, é uma coisa complexa, mas liberando a serotonina, ou seja, esse comensal, né, bifidobactério Dentium, é capaz de regular componentes chaves do sistema serotoninérgico intestinal. Então, é possível que o microbioma nosso também participe na produção da serotonina, vejam que fantástico. Então, o que conclui o professor Francisco Guarner, de Barcelona, é que vários produtos e metabólicos dos micro-organismos parecem interferir ou alterar a motilidade gastrointestinal através da modulação dessas vias serotoninérgicas, e mudanças nessa via, através da manipulação da microbiota, talvez, de fato, vai representar o tratamento futuro das doenças funcionais. É interessante esse trabalho de De Palma e colaboradores, onde esses autores mostraram que a microbiota de pacientes com intestino irritável, portadores de doença funcional, mais ansiosos, induziam um comportamento ansioso-like quando a microbiota desses pacientes foi transplantada para os camundongos. Vejam que onde a gente está chegando nas pesquisas, né? Fantástico. É claro que não são verdades absolutas, são evidências da literatura, ainda muito também baseado em modelos animais. Estudos recentes demonstram muita interação, não só da microbiota, mas também dela com a dieta e com a motilidade intestinal. Isso tem sido fantástico, mostrando que animais nascidos e conservados em ambientes extremamente germe-free, em laboratórios preparados para isso,
eles nascem e não têm contato nenhum com o ambiente, então eles são mantidos germe-free por 4 semanas, 6 semanas, eles apresentam, é esse maior aqui, ó, eles apresentam uma função digestiva reduzida, uma motilidade reduzida, uma alteração da imunidade da mucosa sistêmica e uma resposta ao estresse menor. Entretanto, eles comem mais, crescem mais, o cérebro é maior. Então, isso tudo tem levado esses conhecimentos a pesquisas também na área da neurogastroenterologia e acreditando que, de fato, todas essas alterações da função digestiva representam um papel na fisiopatologia das doenças funcionais gastrointestinais e também de algumas doenças neuropsicológicas. No sistema imune, já comentamos bastante, mas apenas para salientar que essa microbiota, esse eixo cérebro-intestino, talvez possa no futuro ganhar um outro nome, eixo cérebro-intestino, microbiota e sistema imunológico, porque eles estão absolutamente ligados o tempo todo, e aqui a gente vê até no modelo publicado ano passado, na revista de imunologia, mostrando que as desordens imunológicas, talvez as doenças alérgicas, autoimune e até metabólicas, talvez advenham mesmo de uma desbiose da comunicação dos dois cérebros e da alteração imunológica. Por essas razões, por essa relação com o cérebro, nesse Dia Mundial do Cérebro, né, falar um pouquinho delas também, tem sido estudado também pelos pesquisadores da área da psiquiatria e da neurologia de forma muito interessante. Esse é um artigo de revisão da microbiota com a função cerebral, da neurociência, então ele tem sido hoje estudado em todas essas condições, particularmente na doença de Parkinson, no Alzheimer, no autismo e em condições de depressão e ansiedade, mostrando que é possível, eles estão fazendo isso muito mais em animais de experimentação, mas mostrando que é possível, talvez, revertendo a desbiose, reduzir as doenças especialmente degenerativas que ocorrem com o correr dos anos, ou mesmo tipo autismo, que poderia ser revertido nos primeiros meses de vida de uma criança a partir do seu diagnóstico. Então, o que se acredita hoje dentro da neurologia é que a composição da microbiota do intestino pode afetar o desenvolvimento e a fisiologia do sistema nervoso através do nosso eixo cérebro-intestino-microbiota. As anormalidades do desenvolvimento neurológico podem se relacionar com alterações da microbiota, inclusive da mãe, esses são estudos especialmente de crianças autistas, e com fatores que afetam precocemente o processo da colonização microbiana. E desordens neurodegenerativas, como a gente comentou no Alzheimer, no próprio Parkinson, cursam com um processo de inflamação crônica que pode estar relacionado ao processo de desbiose nos primeiros anos de vida. Então, é possível que isso ocorra ao longo de muitos e muitos anos. Hoje eles chamam de inflammation, né? Assim, a inflamação ocorrendo ao longo dos anos nesses pacientes tem sido motivo de inúmeras pesquisas. Se a gente entrar para pesquisar essas doenças em microbiota, a literatura tem sido muito vasta, inclusive com estudos em pesquisa com reversão, ou com a tentativa de reverter essa desbiose com probióticos, com pré-bióticos, ou até com antibióticos, ou até com transplante fecal, enfim, de uma maneira que a gente precisaria de reverter, vejam aqui o cérebro, com a sua ansiedade, depressão, reverter essa desbiose de alguma forma. Claro, a dieta é a nossa base principal nessa reversão, mas a homeostase ou a eubiose viria através de uma dieta adequada e, claro, sempre que possível, de uma manipulação adequada para reverter uma desbiose instalada, possivelmente, na grande maioria das doenças crônicas, como as funcionais, a longo prazo, né? Então, nesse trabalho que foi publicado no Gastroenterology, nessa revista que dedicou-se à microbiota, no capítulo específico de Marx e colaboradores para doenças funcionais, eles já falam aqui de novas terapêuticas futuras para as doenças funcionais, baseando na microbioma, no hospedeiro, claro, na nossa genética, mas nessa combinação fisiológica de sintomas da microbiota com novas possibilidades terapêuticas que o futuro, com certeza, nos trará ainda opções melhores. Os probióticos são os nossos, além da dieta,
e os prebióticos, que nada mais representam principalmente fibras solúveis da nossa dieta, mas os probióticos, então, representam uma possibilidade dessa reversão da desbiose, atuando, teoricamente, pelo menos, na inibição da adesão, na modulação da imunidade, na produção de substâncias antibacterianas, no aprimoramento da barreira mucosa. Existem também alguns probióticos que parecem atuar, ou com capacidade de atuar também na neurotransmissão, ou seja, atuando de uma forma a modular essa neurotransmissão, que parece também alterada pela desbiose, pela alteração da microbiota intestinal. Mas a gente tem que pensar que nem todo probiótico vai fazer isso. A gente tem que saber que cepa foi estudada, qual aquela que demonstrou de fato ser eficaz, aquela que tem a quantidade adequada. Então, probiótico não é tudo igual, a gente tem que saber. Eu acho um risco para escrever probiótico, misturar cepas, dar milhões de micro-organismos vivos para qualquer pessoa. Eu não tomo, a não ser aqueles que comprovaram ser inócuos para nós. Eu acho isso uma coisa que a gente tem que batalhar para que ninguém receite dessa maneira tão inescrupulosa, na minha opinião, que tem sido vista por aí, uma mistura sem qualquer raciocínio de probióticos. A modulação, então, da desbiose, ela é indispensável para a gente restaurar a normalidade do nosso microbioma. Dieta e probióticos são as principais opções. A regulação dessa comunicação dos dois cérebros também é fundamental quando falamos em probióticos, mas esse efeito precisa ser provado. Temos algumas cepas, poucas, que mostraram esse efeito, como, por exemplo, a combinação de lactobacilos helvéticos e bifidobactério longo. Esse foi um trabalho publicado em 2011, que envolveu tanto indivíduos portadores de sintomas digestivos como animais de experimentação. Foi um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo, que investigou uma atividade ansiolítica dessa combinação probiótica, e no estudo pré-clínico, os camundongos receberam essa formulação por 2 semanas e foram depois submetidos a testes de ansiedade, são métodos de condicionamento de laboratório, e os voluntários, com menos de 12 pontos numa escala de ansiedade e depressão, eles também receberam essa formulação. E esse estudo, então, mostrou que essa combinação, especificamente essa combinação, mostrou uma atividade ansiolítica, tanto em animais de experimentação como em voluntários saudáveis. Claro que são dados preliminares, mas mostrou que essa cepa, ou essa combinação, ela tem um efeito possível nessa comunicação dos dois cérebros. Esse é um trabalho, posteriormente, um trabalho de Diop e colaboradores, que também, utilizando essa combinação probiótica, mostrou que ele pode reduzir os sintomas gastrointestinais associados muito ao estresse, num trabalho também metodologicamente bem feito, mostrando que vários sintomas, como perda de apetite, náusea, vômito, dor abdominal, e eles mostraram, então, que esses sintomas diminuíram. E depois, um trabalho multicêntrico realizado no México, aqui já com pacientes com intestino irritável, Morales e colaboradores, em 2013, mostrando que essa combinação também reduziu não só os sintomas típicos da doença do intestino irritável, mas também sintomas associados, frequentemente relatados por esses pacientes, como fibromialgia, cefaleia, depressão e ansiedade. Então, são poucas as combinações que a gente tem como mostrar estudos que possivelmente a combinação probiótica, claro, a longo prazo, possa atuar nessa desbiose. Então, demonstrou que o uso dessa combinação reduziu, de fato, os índices de sintomas e melhorou a qualidade de vida dos pacientes. Esse é um outro estudo, também com a mesma combinação, já feito em voluntários humanos, mostrando que melhorou os padrões de ansiedade, depressão, apetite ou somatização, enfim, são estudos, todos eles que devem ser replicados, devem ter um N ainda maior, metodologicamente ainda mais rigorosos, mas que mostraram, estão na literatura aí referenciados, mostrando, então, possível efeito, de fato, no eixo cérebro-intestino, modulando a microbiota de maneira adequada, com essa
combinação ou com outras combinações de cepa, mas que mostraram capazes de atuar desta maneira nesse eixo cérebro-intestino-microbiota. Então, em conclusão, a gente diz que as alterações no eixo cérebro-intestino parecem realmente serem fundamentais. Desculpa, aqui teve um erro, mas para dizer que os probióticos trabalham de diferentes formas, devem atuar no sistema nervoso entérico, modulando a motilidade e a sensibilidade visceral. Na literatura, o que a gente tem de maior embasamento nesse eixo cérebro-intestino é a combinação de lactobacilos helvéticos com esse sobrenome, R0052, e bifidobactério longo, R0175. A gente chama atenção disso porque não é qualquer lactobacilo e nem qualquer bifidobactério. Essa combinação se mostrou capaz de atuar no eixo cérebro-intestino e melhorar sintomas de ansiedade, depressão e os sintomas da síndrome do intestino irritável. E o futuro? O que nos espera? Esperamos estar aqui para ver, né? Não sabemos se vamos ver, mas o que ocorre é que a gente está começando, e isso vai demorar muitos anos, mas o que a gente sabe é que as coisas vão ter um caminho enorme. Roma 5 vai trazer muita coisa daqui a 4 anos, um melhor entendimento de como a microbiota envia esses sinais, definir a mediação entre os dois cérebros, qual que é o componente neuroquímico mais importante, será que vírus e fungos também participam, ou só bactérias? Provavelmente não, nós temos trilhões de micro-organismos, e entre eles o viroma e o micoma, que são os fungos, são fundamentais, hoje estudadíssimos nas neoplasias e na doença de Crohn, e que, embora existam evidências inquestionáveis, o papel causal e direto do microbioma nas aberrações do eixo cérebro-intestino, nas doenças funcionais, ainda não está completamente elucidado. Novas investigações virão, e a gente espera, de fato, estar aqui para ver chegando novas opções farmacológicas ainda mais específicas, direcionadas, de fato, ao microbioma, e que possam ser eficazes para esse grupo imenso de pacientes que tanto sofrem com as suas desordens ou doenças funcionais gastrointestinais. Então, nós podemos interrogar totalmente que não são funcionais assim, né? Obrigada, eu espero não ter ultrapassado muito tempo, mas a gente empolga demais com esse tema fantástico. Agradecer mais uma vez na FAUD, a todo o grupo pelo convite e a APSEM pela oportunidade. Muito obrigada. Professora, brilhante. É assim, a gente passar, talvez, aqui todas as meninas, o sorriso que mostra para todos nós, é conhecer um pouco da nossa evolução do conhecimento dentro da neurogastroenterologia. Desde quando a gente começava a assistir suas aulas lá atrás. Pô, e aquilo ali, será que é possível? Será que isso era algo que iria voltar para a nossa realidade? Hoje, talvez nós atendemos em vários lugares desse Brasil, mas somos conectados. Os pacientes nossos, hoje, a gente praticamente se fala todos os dias, né, Eltia? Elza, Carla, Elaine, o VIABIG, nós temos uma rede de conexão, uma rede de comunicação. E isso daí traz para a gente uma realidade muito prática, porque realmente a interface entre o eixo cérebro-intestino e a interface entre o médico e o seu paciente. Talvez seja muito além da ciência, muito além da evidência, e sim a interpretação pessoal e a interpretação principal da empatia e do relacionamento. É saber qual paciente você pode aplicar tais conceitos e o que você vai esperar e acompanhar. Desde quando a gente começou nessa jornada, professora, assim, o grupo como um todo tem tido experiência fabulosa, tá? Principalmente com as 2 cepas. Hoje eu te falo que a gente antes, quando começou o primeiro debate no ano passado, quando a gente estava trazendo esse conceito para os psicobióticos, hoje a gente traz a realidade. O quanto que nós temos melhorado. E o nosso paciente está vindo hiperativo, hiperreativo, com síndrome do pânico, com ansiedade. E nós precisamos ter, além de um IBP, além de um antiespasmódico, opções terapêuticas para resgatar a qualidade de vida. Conseguir compreender de uma infecção simples até de uma infecção que ele possa ter e agora está maximizada pela COVID, como nós vamos manter esse paciente. Tá? E aí eu vou começar a trazer essas meninas maravilhosas
que eu quero começar desde a pura ciência de Eltia, voltada à motilidade, a prática da Elsa, e, assim, o lado visionário da nossa gastroenterologia integrativa que a Elaine traz. A Elaine consegue trazer essa interface toda entre o que é o ser como um todo, não se olhar pelo problema, não olhar pela doença, não olhar só pela queixa, olhar o que vive em volta daquele ser. Então, além da microbiota, como modular o ambiente desse ser humano? A Elaine vai trazer para todos nós. Então, hoje estamos aqui com quase 250 colegas conectados, voltados assim, e as mensagens são eufóricas, agradecendo, professora, pela sua brilhante aula. Mas vou começar a trazer a Eltia. Vamos começar lá da Fortaleza, daquela terra maravilhosa. Eu te trazendo a sua experiência do seu grupo nessa observação do eixo cérebro-intestino, dessa nova visão de como aplicar os psicobióticos, os neuromoduladores, como você vê, né, Eltia? Primeiramente, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Doutora Maria do Carmo, como sempre, uma aula brilhante, né? Traz muita coisa para a gente, é enriquecedor. E realmente esse é um tema que está ficando muito atual, né? Da gente voltar para uma medicina que era praticada ainda há muito mais tempo, né? A gente passou por um período de compartimentalizar muita coisa, né? De ser muito especialista, e agora a melhor especialidade está sendo quando a gente consegue olhar o indivíduo como um todo, né? Especialmente nesse período agora de pandemia, do Covid, em que as pessoas ficaram num novo momento, né, numa nova situação, e que nós estamos vendo agora o quanto isso está refletindo, né? E a gente vê realmente toda essa interface do eixo cérebro, intestino, microbiota, as pessoas que ficaram doentes, o quanto isso alterou, o quanto a gente vê que desencadeou outras doenças, a gente ainda não sabe o que é que vai realmente surtir depois disso, quais são as consequências realmente que a gente está tendo disso, não somente no trato digestivo, no trato neurológico. A gente conversa com o pessoal do otorrino, o pessoal da neurologia, o pessoal da cardiologia, o que eles estão vendo desses pacientes depois do Covid, né? E o que a gente está vendo agora, talvez uma deflagração maior dessas doenças funcionais, que a gente está conseguindo perceber mais depois dessa pandemia, né, com essa pandemia, e ver também o quanto esse eixo cérebro, intestino, microbiota, ele não interfere somente nas doenças funcionais do trato digestivo, a gente vê também o quanto isso interfere na doença inflamatória intestinal, na esteatose hepática, né, tudo não alcoólica, a gente já está vendo várias coisas relacionadas a isso. Então, realmente é um novo ramo, né, de pesquisa, isso a gente já sabe, mas o fato da gente, assim, ainda ter que saber tudo, temos milhões, né, de cepas, uma variedade muito grande, o que é melhor para a gente fazer, a gente sabe agora, temos essa combinação aí que é muito boa, mas para quem realmente a gente vai estar indicando esse tipo de cepa? Será que para outros indivíduos seria uma cepa diferente, né? E aí até gostaria de saber, assim, essa questão de fazer estudo de metabolômica, de microbiota, até quanto isso aí seria útil na nossa prática clínica de aplicar para o paciente? Desculpa, Elti, muito obrigada aí pelas suas considerações. É isso mesmo, a gente está vivendo um novo momento, né, um novo mundo mesmo. Acho que as coisas mudarão em todos os aspectos, inclusive nos conhecimentos da medicina, a gente vai ter que estar mais integrativo, né, Elaine? Mas o grande problema é a amostragem, Elti, porque numa amostra fecal, 2, 3, você não consegue trazer, ainda mais do colo, o que está no delgado, então isso é muito questionável ainda. Você pedir hoje um estudo do microbioma, baseado nele, fazer uma formulação de probióticos que você não sabe aonde vai ser manipulado, o quão vai ser feito, que combinação vai ser, se elas vão chegar lá dentro, vão ser agonistas ou até
antagonistas. Então, eu não uso. Ouvi agora num congresso de microbiota, agora em abril, online, né? Se falando também que a representação de 1, 2, 3 amostras de fezes é muito pouco para concluir que aquele é o microbioma do indivíduo. Então, na prática, eu acho que a gente fazer isso e trazer isso para o nosso paciente, a gente não está, de fato, modulando a microbiota. Essa é a minha impressão, falo isso, claro, é a minha opinião. Claro que existem outras opiniões, mas tenho acompanhado o que a literatura tem mostrado. Professora, visto hoje com o Covid, até a observação sua e de Eltia, eu gostaria de perguntar para as duas nisso daí. O paciente sai do Covid, utilização de antibióticos, hoje a gente sabe que vai vir aí uma resistência talvez maior até a própria claritromicina, aquele paciente que não tinha sido utilizado ainda pelo uso indiscriminado da azitromicina, o uso indiscriminado da ivermectina, que também vai estar se utilizando. Esses pacientes, professora, acha-se já um racional da gente poder, se o paciente tiver alguma manifestação digestiva, introduzir uma cepa como essa que o paciente sai com medo, sai com ansiedade, sai com um dilema, sai com distúrbio do humor. Então, esse paciente teria um racional já da gente utilizar essa cepa pós-Covid, no Covid longo, durante 3 meses? Fábio, é uma pergunta interessante e, de fato, eu acho que é uma tentativa muito oportuna e tem um racional. O fato é que não existem, ninguém conhece o Covid, né? A gente não sabe, de fato, o que cada um precisa, como a Eltia falou, se todos vão, essa combinação vai ser eficaz, tanto que os estudos não mostram 100%, é porque talvez ela seja eficaz para aqueles que aquela combinação foi eficaz. Mas eu acho que sim, diante de um paciente com esse perfil que você colocou, uma tentativa, e como você bem colocou, Fábio, não é uma semana de probiótico, né? A gente vai estar modulando uma série de alterações que demoraram anos para serem feitas. Então, a gente tem que, no mínimo, começar pensando em 3 meses, mas, em geral, os psiquiatras começaram a usar, alguns neurologistas, com a intenção de ano, assim, né? De 1 ano, até para ver a resposta, para se falar que se teve ou não resposta, porque são condições extremamente demoradas e muitas vezes até coadjuvantes. Não quer dizer que o paciente deprimido não possa usar junto com o antidepressivo ou junto com o ansiolítico, enfim, poderia ser uma adjuvante e não só um tratamento único para o paciente neurológico. E para nós também, o paciente com constipação, com diarreia e etc. É interessante isso, rapidinho. A mesma cepa foi lançada para o grupo da psiquiatria, da neurologia, totalmente separado, não faz parte do nosso nome comercial, e nós da gastro. Eles estão tendo uma experiência fazendo isso que a professora está falando, utilizando com antidepressivos, com ansiolíticos, com tratamento para Alzheimer, e a gente está buscando outra forma. Então, eles estão modulando de forma descendente o eixo e nós estamos modulando de forma ascendente, pode dizer. Eu acho que até essa questão desse entendimento da comunicação bidirecional, né? Não é somente de cima para baixo, também o que a microbiota, o que a gente tem no nosso sistema nervoso entérico que está estimulando, né? Isso é interessante. E lembrar que COVID tem as formas leves, tem as formas mais graves, então o grau de inflamação é diferente deles, né? Do que foi desencadeado. Tem uso da azitromicina, ivermectina, os pacientes usam corticoide, que a gente sabe que isso leva um grau de imunossupressão também. Então, pensar em probiótico em curto prazo, eu acho realmente muito complicado. Acho que teria que pensar no longo prazo, assim como a gente pensa também nos neuromoduladores, né? Todo neuromodulador a gente não utiliza somente por mês, a gente sabe que o efeito dele é maior, sempre quando começa o paciente, a gente já tem que dizer, olha, isso aqui é uma medicação que a gente não tem um prazo definido para acabar, para tirar, esse leva um longo prazo. A mesma coisa quando a gente pensa em probiótico, da gente melhorar a nossa microbiota, né? Isso aí leva um longo prazo, realmente, da gente fazer essa reposição, ajustar a dieta, né? Tudo. Então, trazer os nutricionistas também para o nosso lado, da gente tentar melhorar a alimentação desses pacientes, e a gente está vendo que cada vez
mais coisas também interagem, né, para a gente melhorar todo esse desencadeamento do cérebro, intestino, sistema nervoso autônomo, eixo pituitário, hipotálamo, adrenal. É muito complexo realmente isso tudo que a gente está vendo agora, e realmente resgatando que a gente tem que observar esse paciente como uma coisa global. Ele não é somente um intestino irritável, digamos assim, uma dispepsia funcional. Ele é muito mais do que isso, para a gente tentar melhorar cada vez mais a condição dele, a qualidade de vida dele. Eu quero pegar a experiência de vocês com neuromoduladores, com antistamínicos, daqui a pouco. Elza, você, lá de Mato Grosso, traz sua experiência para a gente, querida amada. Boa noite, professora. Muito obrigada pela aula. Uma obra de arte, sempre te ouvir, é muito bom, muito gostoso. Só sinto a falta do calor humano, da gente estar um pouquinho mais perto, mas eu espero que estamos já a caminho de voltar ao normal, né, professora? Muito gostoso. Bom, a minha experiência aqui com probióticos, com microbiota, é que realmente eu vejo muita diferença de quando a gente usava lá atrás para tratar as doenças funcionais, em especial o intestino irritável, só com os neuropsicotrópicos. E quando eu consegui associar, né, quando vieram os novos, os probióticos, eu vi assim uma resposta fantástica, uma resposta maravilhosa, assim, os pacientes realmente melhoravam bastante. Isso me deu um gás para estudar, para continuar entendendo esse mundo extremamente complexo, mas assim, extremamente desafiador e prazeroso, né, professora? Então, eu vi isso, tenho visto isso muito na prática, quando a gente, agora, nos últimos tempos que a gente tem associado os probióticos. E eu tenho uma perguntinha, assim, prática, que eu queria entender um pouquinho, qual seria o uso racional dos simbióticos, professora? Como que eu usaria um simbiótico nesse movimento, nesse boom de probióticos, assim? Qual que é a sua experiência, professora? Obrigada, Elza. Prazer te ver aqui também. O simbiótico, então, vai associar aí, que você sabe, né? Todos sabem, os pré-bióticos. A gente pode utilizá-los juntos ou não. Isso aí é uma opção que a gente tem na nossa, né, nas farmácias a opção de juntos, alguns. A única coisa que a gente sabe é que o pré-biótico distende. Então, o paciente com distensão abdominal, intestino irritável, gases, flatulência, evite simbiótico. No mais, é uma opção. Eu uso pouco, eu uso muito pouco. Assim, particularmente, eu prefiro separá-los. Porque senão eu fico engessada nas formulações que tem com X e Y probiótico com aqueles pré-bióticos. Então, eu prefiro separá-los. Mas não há nenhuma contraindicação. Existem evidências da ação dos pré-bióticos, dos simbióticos, com certeza, mas só com essa observação. Às vezes você dá e o paciente fala, engraçado, meus gases até pioraram. Presta atenção se você não está dando ou muita fibra ou simbiótico. Perfeito, professora, é isso mesmo. Na prática eu consigo ver isso também, né? Quando a gente associa uma fibra naquele paciente disbiótico, né? Aquele paciente que está produzindo bastante gás, que até eventualmente tem diarreia. Então, quando a gente tenta associar uma fibra, eles acabam distendendo mesmo. Mas muito obrigada, é isso aí. Eu que agradeço. Elza, sua experiência com os neuromoduladores, o que você tem utilizado mais na prática, direcionada para cada caso? Eu tenho utilizado muito a combinação do Euvérticos, né, com longos para paciente que tem distúrbio de ansiedade, de sono, então isso tem feito bastante, usado bastante, e os recaptadores de serotonina também, isso eu tenho usado bastante na prática, mas, Fábio, quando a gente, quando a gente associa o probiótico, eu acho até que, não sei, eu queria até ouvir da professora Maria do Carmo, que alguns pacientes até conseguem ficar sem os neuropsicotrópicos, e a gente mantém só os
probióticos nele, entendeu? Eu tô sentindo que a gente está caminhando para esse caminho, para esse lado também. A gente consegue diminuir os psicotrópicos em algumas populações, né, algumas pacientes mais selecionadas, assim. É isso, professora? O que a senhora acha? Então, acho que cada um vai ter a sua experiência, Elza. A gente vai ter trocando aí as experiências mesmo, né? Tem variações muito grandes de sintomas e, inclusive, de manifestações psicológicas, psiquiátricas. Então, acho que essa observação que você está falando, eu não tive ainda, assim, de dizer que eu tirei os ansiolíticos ou antidepressivos, neuromoduladores ainda, mas é um caminho, né? Assim, a gente faz isso com esse objetivo de fato, né? E as cepas são muito específicas, né? Então, por exemplo, se você vai tratar a constipação intestinal, você tem uma cepa específica de bifidobactéria que praticamente é a única que mostrou que melhora o tempo de trânsito. Se você vai tratar diarreia aguda, você tem outras cepas. Então, eu acho que é reconhecimento. Eu lembro não, né? Ainda não lembro, mas eu imagino muito quando surgiu a penicilina, como único antibiótico. Todo mundo usava penicilina para tudo, seguramente. Surgiu a solução dos problemas. E aí depois não, olha, tem que ter, se possível, até uma cultura para eu saber se é sensível ou não. Eu tenho muitas classes de antibióticos. Será assim com o probiótico. Cada vez mais especificamente utilizaremos cepas que se demonstram eficazes para cada um. Isso é muito interessante. Eu acho que essa identificação, a gente poder agrupar o paciente, classificar o principal síndrome dele e tentar modular para esse caso. E aí, obter o estado da arte da observação, né? Cada vez mais, professora, também a gente tem utilizado menos fibras para esses casos como um todo. É impressionante o quanto que distende. E principalmente também tem que lembrar da intolerância alimentar. Alguns desses pacientes também têm a interface da intolerância alimentar com o quadro diarreico, com o intestino irritável, e também, como a professora lembrou, do supercrescimento bacteriano. Daqui a pouco a gente volta sobre isso. Minha querida Elaine... A fibra solúvel distende menos, viu? Podemos utilizar. O problema dos pré-bióticos é que não tem... Os simbióticos, que ela me perguntou, a Elza, não tem como a gente separar. Mas professora... a fibra solúvel é melhor, para não distender tanto, né? E tem pré-bióticos. O que você acha da síndrome sintética? Só para a gente fechar isso. Você ainda utiliza? Utilizo sim. Eu tenho utilizado para esses casos tem tido uma resposta melhor. Utilizo bastante, sem sabor, com sabor. Tenho utilizado bem para isso. Querida Elaine, sua observação, você representando a FBG Mulher aqui hoje, e falar em FBG Mulher, a gente valorizar assim, e homenagear. O NAFAD, Circuito de Debate, está nesse momento, sem sombra de dúvida, graças ao incentivo, graças sempre àquela bateria de energia que o professor Zateca nos trouxe ao longo de todos os anos, todas as viagens, esse conceito que a gente tinha um sonho, tinha a possibilidade, veio a pandemia e realmente ele colocou ali, está na hora de vocês soltarem o NAFAD para tudo mais. E a gente está aqui, professor, de longe, mandando uma energia totalmente positiva, que você realmente continue sendo esse grande mestre, esse grande cometa, e que nos guie por tudo. E muito obrigado. Se a gente está hoje há 1 ano e meio em conexão total, junto com a Sociedade de Motilidade, junto da FBG, foi pelo seu carimbo, seu aval, sua caneta e pelo que você acredita na gente, tá bom? Um beijo no coração, querido Zateca, tá? E lembrando a todos, viu, pessoal, amanhã começa o Congresso Paulista de Gastroenterologia, uma super plataforma, capacidade até para 10 mil inscritos, totalmente gratuito, uma interatividade maravilhosa que o nosso amado Bullseye conseguiu com toda a equipe dele organizar, já temos 1.400 inscritos. Isso daí é um recorde assim, para o Congresso Paulista, vai ser amanhã e depois, totalmente gratuito, com várias formas de interação. Por favor, entrem, vale a pena, tendo um tempo, conectem-se lá, tá bom? Elaine,
integre conosco a sua experiência, essa sua busca por uma medicina alternativa, por realmente trazer não só uma filosofia, mas realmente experiência. Você traz trabalhos, você traz uma larga conceito do como tratar o paciente, como ver o paciente de forma muito mais integral, principalmente para a área da gastroenterologia. Para todos os colegas do Brasil, eu acho que essa também é uma proposta. A neurogastroenterologia, também, professor, integrativa. Guarde essa. Tá bom, professor Viabig? Nosso presidente está ali atento. Vamos lá, Elaine? Boa noite a todos. Uma honra estar aqui entre amigos. Muito obrigada, NAFAD, mais uma vez pelo convite. Professora, doutora Maria do Carmo, assim, como eu aprendo? Gosto demais, sempre gostei muito, né? E, assim, confesso que eu estou até nervosa de estar aqui compartilhando essa mesa. Nossa, eu falei, meu Deus, eu lembro 20 anos atrás, né, no início da residência, gente, será que um dia eu vou conseguir falar com a doutora Maria do Carmo? Uma honra, obrigada, tá? E lembrando que eu estou aqui representando a FBG Mulher, junto com a professora Maria do Carmo, que é a nossa patrona da FBG Mulher. Tá? Temos essa honra. E agradecer, né, o Zarteco, o Décio, aí, pelo incentivo, não só do NAFAD, mas também da FBG Mulher. Mas vamos lá. Vou começar te corrigindo, Fábio, meu amigo. Não é medicina alternativa, é integrativa. Eu falei. Você falou alternativa agora, a gente não integrativa. A gente vem para complementar, né? Então, essa assim, é um erro conceitual muito comum. As pessoas falam a medicina alternativa, não. A gente apoia e muito a medicina convencional, a gente só complementa. Nós damos esse auxílio, essa outra visão, né, como o próprio nome diz, uma visão integral do paciente, entendendo que além do físico, todos os nossos pacientes, ele tem aí também o seu lado emocional e espiritual, tá? E que vem nos corroborar muito com o auxílio no manejo, no tratamento das desordens funcionais. Eu vou confessar para vocês que eu estou num momento assim, extremamente neurótico em relação à desbiose, à microbiota, então essa aula eu fiquei assim, quase não pisquei. Estou com a bebê de 4 meses, com a Maria Antônia, né, e a gente sabe que os primeiros 100 dias, contando o período gestacional, são fundamentais para modular essa microbiota intestinal. Então, eu estou assim, me policiando, não só com a dieta, estou me esforçando para manter a amamentação exclusiva, estou pensando assim, o tempo todo, né, praticando autocuidado para manter aí a microbiota, né, dar de presente, o maior presente aí que nós podemos dar para os nossos filhos, com uma outra hoje, uma gestação, né, foi uma gestação e está sendo agora essa fase dela muito diferente, com toda a consciência que eu tenho. Mas vamos lá, vamos falar em relação o que a gente pode apoiar o nosso paciente com as práticas integrativas. No congresso que teve em São Paulo, né, acho que foi em 2018, se não me engano, de doença funcional, escutar o Dr. Douglas Drosman falando, né, de escutativa, de empatia, de compaixão, de yoga, de meditação. Eu falei, meu Deus, isso tudo é a medicina integrativa e está aqui, né, como o manejo das desordens funcionais. Eu tenho certeza que esse Roma 5 vai vir aí falando muito mais dessas práticas, né, como coadjuvantes, aí, como no auxílio do manejo dos nossos pacientes. E o que a gente tem, o que a gente pode oferecer, o que quiser, dentro desse universo tão vasto, né, desse desafio que é tratar o paciente com desordens funcionais, e cada vez estão mais presentes nos nossos consultórios. É um desafio, tem hora que a gente desanima, porque a gente, quando acha que está indo para o caminho certo, ele volta e fala, né, falando que não teve sucesso, e, enfim, é extremamente desafiador. Eu vou pontuar, como eu sempre falo, nada como o autocuidado, né? O autocuidado, que é a gente passar isso para o nosso paciente, começa tudo assim na relação médico-paciente, na escutativa que a gente vai conduzir durante a consulta médica, né? Que eu lembro até hoje do slide do Dr. Douglas, foi muito enfático. É um movimento cada vez mais comum, né, em todo mundo, que é no consultório você tirar aquela mesa que separa o médico do seu paciente, né, você ficar mais próximo dele. São medidas, a princípio, simples, podem parecer banais, mas que fazem toda a diferença e gera aí essa maior empatia durante a consulta.
A outra ação é trazer esse paciente como coadjuvante da sua saúde, né? Ele não, lembrando que a gente orienta, a gente prescreve, mas precisa haver também essa participação ativa do paciente na gestão da sua doença. Então, a gente traz aí essa autogestão da própria saúde, né? Sair daquela passividade de só escutar, de só receber orientação, informação, prescrição, mas e aí, o que você vai fazer? O que eu posso fazer? O que o paciente pode fazer para se ajudar, para ser ajudado e otimizar todo esse tratamento. E, especificamente, né, como ele mesmo disse, ele falou da importância da yoga, a importância da meditação, mindfulness, né, que aí a gente tem outro braço que é o Mindful Eating, que ajuda bastante no manejo desse paciente. E eu vou perguntar para vocês, alguém de vocês chega a conversar com seu paciente sobre isso, orienta essas práticas, né? Enfim, nós temos diversas práticas integrativas, claro que isso é muito polêmico, tem umas que a gente tem um embasamento científico bem fortalecido, outras nem tanto, mas, enfim, eu queria saber se vocês, na prática de vocês, se vocês indicam, se vocês orientam. Uma vez me perguntaram, nossa, mas agora você é professora de yoga, professora de meditação? Eu falei, não, mas eu sei para quem indicar, né? Eu trabalho com pessoas, a gente sempre tem uma rede onde eu vou indicar para um profissional que eu conheço, enfim, que vai me ajudar no manejo do paciente. E aí, me falem se vocês têm essa prática, Elza, Eltia, Maria do Carmo, vocês costumam prescrever isso, orientar o paciente em relação a essas práticas complementares, não são alternativas? Elaine, sim. Assim, hoje, mais do que nunca, é o que eu mais acredito para o consultório. É o poder da diferença que o médico faz, tá? Eu, ao longo do tempo, aprendi que a empatia, que a gente pode tratar muito mais com amor do que com remédio. E, assim, isso consegue resgatar vidas, resgatar almas, e o médico tem que ser transformador no tom da voz, na entonação de como lida com o paciente, transmitindo a confiança, buscando a conectividade, porque o remédio vai ser consequência que o paciente tem que acreditar no tratamento, tá? E, assim, o que eu prescrevo é bem-estar. Se o paciente achar que o bem-estar dele, ele tem uma conectividade espiritual, vamos para um lado espiritual. Se a conectividade dele é muito mais para um esporte, vamos para o esporte. Mas tem que provocar uma sensação de bem-estar. E isso vai provocar neurohormônios, vai provocar essa nova interface e vai estimular o cérebro, que aquilo que a professora falou. Você tem uma experiência, essa experiência foi infecção, foi algo genético, foi alguma agressão, passa-se por um processo, e esse processo, a forma com que você vai interpretar isso, vai ser realmente o que o paciente vai representar no futuro. Então, baseado nisso, eu acho que a gente tem aí a vinda dos neuromoduladores para a gastroenterologia de forma muito mais conceitual. Porque a partir do momento que você consiga tirar do paciente a valorização do seu sintoma, a gente vai pensar nesses sintomas funcionais como uma fibromialgia inversa. Você tem que tirar o sentido da dor, o paciente tem que tirar daquele momento. E aí você vai utilizar medicações que trabalhem na dor, que trabalhem na sensibilidade, que trabalhem no medo que o paciente vai ter, e essas medicações vão poder fazer efeito no tubo intestinal de forma positiva, forma negativa. A gente vai pegar um pouquinho da Maria do Carmo para ver a experiência dela em cada coisa dessa, tá? Mas, assim, eu acho que a gente tem que prescrever bem-estar. O autocuidado, pratique o autocuidado, viva em equilíbrio, como você mesmo fala, eu acho que aí é a grande palavra. E o equilíbrio da medicina é justamente isso, saber o paciente que pode utilizar aquele seu conhecimento, que muitos não vão ter acesso, mas aqueles que realmente venham a ter acesso, você saber utilizar da melhor forma possível. Eu acho que o médico também passa a ser gestor da polifarmácia do paciente. Saber assim, ó, eu tenho essa vastidão, ele tem ou não tem a percepção de poder utilizar, você vai lá e utiliza da melhor forma possível.
Tá? E isso tem sido a prática do consultório. Eu acho que assim, eu tenho muitos daqueles que a gente fala nos nossos cursos e a gente tenta transformar essas pessoas também para serem pessoas positivas para o paciente. Tem que ter uma mente positiva para a gente resgatar essas pessoas, tá bom? Acho que esse eixo, a modulação do eixo, nós vamos ter interferência em vários aspectos dele, tá? Mas assim, eu queria ver de vocês. Vamos lá, algo de... Carlinha, você tem alguma pergunta para a gente? Eu volto daqui a pouco com as minhas perguntas para vocês, meninas. Me aguardem, viu? Se preparem. Carlinha, você tem... Sim, boa noite a todos. Professora, inúmeros elogios no chat, né? A aula maravilhosa, todo mundo, assim, extasiado com a aula. Eu acho muito interessante, eu acho que cada vez mais esse assunto, ele traz uma visão, assim, a gente tem que ter uma visão global do paciente de forma individualizada, ou seja, daquele paciente, a visão global da vida daquele paciente, né? Então, quando a gente lida com doenças funcionais, essa escutativa que foi tão falada aí, a gente recebe cada vez mais pacientes com inúmeras informações, os pacientes têm uma poluição de informações, né, por busca própria na internet, por informação de outras pessoas, por WhatsApp, por alguém que já não é mais só o vizinho que falou, né, então é uma super... Ele vem com um monte de informação, ele vem doutor em intolerância, em probióticos, e já está usando o probiótico, e quando às vezes você fala em probiótico, ele já fala, não, já uso, e aí, então, assim, você, na verdade, tem que desmistificar, né, é uma consulta que é dedicada mesmo, aquele tempo dedicado àquele paciente a entender e falar, calma, vamos entender com calma, vamos tirar todas as dúvidas, vamos compreender o que está acontecendo e ter o conhecimento para informar e dar a segurança para ele que aquilo que você está dizendo, na verdade, é o que realmente vale a pena, e não o que todo mundo em volta e toda a internet está dizendo. Eu acho isso incrível, né, nas doenças funcionais e nessa proposta que a gente tem atualmente. Diego, no nosso chat, então, voltando aqui ao chat, né, o Diego Brandão fez uma pergunta bem específica, mas que eu acho que sempre é válida, que é assim, num paciente que preenche os critérios de síndrome do intestino irritável diarreica e que tem fatores de riscos para supercrescimento bacteriano, qual seria, eu acredito que partindo do pressuposto que eu tenho as duas opções, qual seria a melhor opção? Fazer já de cara um teste terapêutico ou fazer, por exemplo, um teste de hidrogênio expirado para o diagnóstico da síndrome de supercrescimento bacteriano, né? E se eu faço a opção por um teste terapêutico, qual seria o antibiótico de escolha? E a rifaximina, o metronidazol, enfim, é uma pergunta mais específica sobre SIBO, mas que eu acho que cabe aqui no tema, professora. Obrigada, Carla, ótimas considerações. Elaine, ótimo saber que você está tão integrada a tudo, parabéns pela filha. Obrigada. Está linda aí nesse pós-parto aí, está amamentando, muito lindo, parabéns. Obrigada. E, então, se eu tenho as duas opções e o paciente tem condições, eu sempre faço teste, porque eu vou ter um respaldo maior até para dar antibiótico. No paciente com a forma mista ou diarreica, ou até na forma da diarreia funcional sem dor, é um diagnóstico, nem precisa ter fator de risco, não precisa ter tido uma diarreia prévia, ele possivelmente tem uma desbiose e o SIBO nada mais é do que uma superdesbiose. Eu prefiro fazer, mas não está errado o tratamento de prova, absolutamente, até porque é um exame caro, é um exame que não é coberto por convênio, o SUS não tem, a gente tem aqui dentro da universidade, mas fora disso a gente não tem nenhum local em Belo Horizonte, talvez em Minas, a não ser em ambientes universitários para o paciente SUS. Então, é claro que a nível populacional, se a gente está com um paciente com evidências de uma forma diarreica importante, não tenho dúvida que eu daria o tratamento de prova sem fazer o teste. Agora, em outras condições, tendo o teste
como eu tenho nos 2 ambientes que eu trabalho, consultório e universidade, eu prefiro fazer, porque são antibióticos que têm efeitos colaterais, o paciente, a gente vai ter algum respaldo maior, embora lembrando que até 20% de falsos negativos, porque nós temos aqueles pacientes que não produzem o H2, especialmente o constipado, que produz mais metano, mas também na diarreia. Então, ainda corremos esse risco. Às vezes eu faço o teste com tanta certeza que é SIBO, e ele vem negativo, e ainda assim eu vou tratar, e o paciente fala, nossa, por que você pediu esse exame caro? Então, é o bom senso, é individual que a gente vai decidir isso. O que dar depende também, infelizmente depende também. A rifaximina é considerada um medicamento de escolha no mundo inteiro, por ser pouco absorvido, por ter pouco efeito colateral, por agir praticamente no intestino, não tem relatos, por exemplo, de colite pseudomembranosa, é bem tolerado, mas ele custa, no Brasil hoje, em torno de R$650. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso, porque é um tratamento que a gente não tem certeza se vai ser único, para muitos pacientes ele tem que ser repetido, e na prática, eu tenho resultados favoráveis com o metronidazol, com quinolona, com a amoxicilina, com a própria tetraciclina, com a antiga tetraciclina, metronidazol, Flagyl, enfim, eu acho que é tão individualizado a gente, para cada um, como é individualizado tudo no paciente funcional, que eu não teria como falar assim, eu só uso rifaximina, eu uso bastante. Outro dia até a empresa que produz foi lá me ligar, porque talvez eu seja a maior prescritora do Brasil, do rifaxan, para isso, porque ele não é aprovado no Brasil para isso. Ele é aprovado no Brasil para encefalopatia hepática. A Anvisa ainda não aprovou para supercrescimento, mas a gente usa, tá na farmácia, com venda como antibiótico, até sem receita, ele é um antibiótico considerado pouco absorvido. Então, é uma opção excelente quando o paciente tem condições de arcar com esse preço. Não é barato para ninguém, e muito menos para a população brasileira. Nós temos que pensar que todo mundo, a maioria das pessoas vai empobrecer. Então, acho que é um bom senso, a gente tem antibióticos bons, podemos tratar, e geralmente eu uso probióticos também, não só antibióticos. Carlinha, mais alguma? Não, por enquanto, fala. Não. Professora, você poderia trazer um pouco da sua experiência com neuromodulador, de forma específica aqui? O que você observa? Um paciente sem intestino irritável, que tem muita dor, constipado. O que você tem observado na prática clínica? O seu segredo de consultório. Difícil, né, sabe? Porque acabei de falar, e você sabe disso, tanto quanto todos que estão aqui, que são especialistas, cada paciente é um, né? Então, a gente aposta numa prescrição e não dá certo, porque não existe uma receita de bolo. Então, a gente sente, por isso que a telemedicina, para doença funcional, para paciente que precisa do exame físico, não tem jeito. Não tem. Não tem jeito. Então, é aquele olhar para o paciente, você sentir, o sinal de alarme, muito mais o alarme do olhar, o alarme da conversa, do que um alarme só do emagrecimento, do sangramento. Na prática, a coisa é muito mais complexa. E, realmente, como todos aqui falaram, as consultas têm que ser mais elaboradas, a gente tem que ter tempo, paciência, dedicação e vontade de fazer o melhor. E eu acho que todo grupo aqui tem, e a gente sabe que, né, os nossos colegas também, que estão principalmente aqui hoje interessados nesse tema, também tem. Então, não tem essa receita, mas o que o consenso americano, recém-publicado, do ACG, Fábio, do American College, saiu agora em janeiro, do American Journal, falou, mais ou menos a experiência que eu tenho. Neuromodulador para constipação, no way. Os serotoninérgicos, a não ser que o paciente tenha uma ansiedade, tenha uma depressão, eu vou estar tratando aquilo. Mas a amitriptilina, a nortriptilina, os tricíclicos, nada se compara a eles. A buspirona para a saciedade precoce, alguns específicos, a mirtazapina para quem tem, por exemplo, dispepsia e está muito magro, tem estudos mostrando, mas na síndrome intestinal irritável com constipação, que foi a pergunta que você me fez,
Nenhuma. Não foi nem indicado nesse consenso americano. Ao passo que diarreia, os tricíclicos são indicados. Então, O diarreia ainda continua com tricíclico, como primeira opção. Perfeito. A dispepsia. O neuromodulador, primeira e quase única. Não tem resultados com outros, Fábio. Eu estou falando da diarreia. Pois é, a dose é baixa. Eu quero modular dor e intestino. Eu não estou tratando ele... Dose gradativa, slow by slow. Exato. Começo com 10 ou 12,5, depende do que a gente tem, né, consegue. E às vezes tem que chegar a doses maiores, né? Mas os resultados são bons, são realmente muito bons. Os outros, existem estudos muito pontuais. Você ia perguntar na dispepsia. Por exemplo, tem com a mirtazapina, tem com a buspirona. Buspirona na sociedade precoce, eventualmente até a mitriptilina no paciente que não é constipado, não precisa dele ser diarreico, mas se ele tem o intestino normal, eu tento utilizar, evitar só no constipado mesmo, né? Então, mesmo em dose pequena, às vezes piora. Então, a gente evita. E aí a gente tem essa dificuldade de encontrar. Agora, tem pacientes que naturalmente precisam ser tratados aí em dose plena, em dose correta, e aí a gente tem respostas, obviamente, muito boas com serotoninérgicos. Mas aí a gente está falando coisas diferentes, né? Perfeito. Tem experiência com trazodona, professora, para síndromes esofágicas e sono? Um pouquinho tem, sim. Resultados bem interessantes. E também um subgrupo, são resultados, assim, a gente acaba tendo muita dificuldade na prática, porque a gente vê as respostas com placebo em todos os pacientes funcionais, ela ocorre 30%, 40% de resposta ao placebo. Então, às vezes você fala, nossa, o remédio foi pouco superior ao placebo. Isso é muito significativo na doença funcional, onde nós não temos uma medicação como nós temos para outras doenças, onde as medicações são, como os IBPs, para a doença do refluxo, por exemplo. Então, a gente tem ganhos, ainda que pequenos, muito significativos, que a resposta ao placebo ocorre. Na prática, a gente não tem como fazer isso. Então, no consultório, a gente não tem essa avaliação. Mas a resposta, em geral, a trazodona que eu tenho foi boa. Poucas, mas foram boas. Mais uma perguntinha assim de ordem prática. Tem observado a utilização de antihistamínico com o psicobiótico para melhora na intestino irritável, diarreica, com dor, que vem ansiedade, pacientes com dispepsias também, pacientes com certa alteração do adenal, com gas bloat. Tem observado isso? Alguns estudos mostrando eosinofilia. A gente tem observado resultados interessantes, sim, com antihistamínicos, até mesmo com algumas medicações, o próprio ondansetrona, na forma com diarreia, a gente utiliza aí com resultados bons, e em doses maiores, né, do que as convencionalmente utilizadas para náusea, até porque náusea a gente dá se necessário, e aqui a gente vai dar dose normal, 8 miligramas 3 vezes ao dia, tomado, não sublingual. Então, hoje nós temos várias formulações no mercado de ondansetrona. Então, nós temos opções para diarreia. Esse mês, até para chamar a atenção dos colegas que estão conosco, eu tive esse mês um caso, e em maio 2 de microcolite. Colite microscópica com diarreia assim, crônica, passando por vários colegas. Resposta excepcional a corticoide. Então, a gente é tão individual, como vocês todos falaram, que assim, a gente precisa sentir o paciente. Se é um paciente que vai fazer colonoscopia, porque não tem indicação nem no jovem, mas se vai fazer, biopsia. A chance de vir uma microcolite e você dar uma melhora significativa, ou com mesalazina, mas a experiência maior da literatura, inclusive é com budesonida, que é caro, e os 3 meus que eu tive fora de consultório usaram budesonida, resposta muito satisfatória. Então, acho que a gente tem que pensar de forma integrativa, né, Elaine? Para que a gente possa, de fato, individualmente, oferecer o melhor que a gente puder para cada um. Olha o sorriso de Elaine, é impressionante. Mestre representante de professor Pontes, o que você verifica tudo isso, olhando, se o professor Pontes estivesse aqui, olhando esse debate, falando sobre essa nova neurogastroenterologia integrativa, o que você acha, Via Big?
Ô, Fábio, você sabe que eu sou entusiasta disso tudo, né? Porque tem uma escola que realmente enveredou por esse caminho através do Mestre Pontes. A gente só tem é ficar feliz, porque, na verdade, assim, eu fico feliz de ter compartilhado com uma pessoa que tinha já essa visão muito antes disso tudo ser detectado. Quer dizer, tinha o feeling, tinha sabe, essa percepção, quase que eu digo que extrasensorial, dessa integração entre vários sistemas do corpo humano, né? Ele defendia muito esse triângulo mente-corpo, enfim, e ele só não se falava muito de microbiota, né? Mas se falava de flora intestinal, né? E a flora intestinal também aguçava a curiosidade dele. Então, a gente sabia que tudo isso um dia ia ter uma evolução, e a evolução está aí, né? A dificuldade nessa evolução toda é realmente de reconhecer esse microcosmo, como eu falei no começo, esses detalhes. Mas isso aí é com o tempo, o mundo caminha, o nosso mundo da gastroenterologia caminha por um micro agora, né? Nós estamos entendendo tudo isso. Nós não falávamos com essa facilidade de neurotransmissores, não falávamos em serotonina, não falávamos enfim, neuromoduladores, a gente chamava de outra coisa, né? Enfim, então isso é um aprendizado constante. Ver a Maria do Carmo falar é um negócio assim que me irradia sempre uma alegria, porque ela sempre tem uma mensagem a mais, uma coisa constante que talvez eu não consiga acompanhar com essa evolução que ela acompanha, então por isso é muito bom escutar ela falar e você vê como a cabeça das pessoas, dos nossos colegas caminham para esse lado. Você é um exemplo, eu tinha esse exemplo, enfim, tantas coisas acontecendo que a gente só fica feliz com isso, vendo isso se realizar, tá? Eu não tenho muito o que acrescentar, não. A não ser que, assim, prepare-se, é difícil, sempre será difícil, e porque, na verdade, tem aquilo da individualidade. Esse é o segredo, a individualidade. Eu, pessoalmente, assim, eu acompanho a professora Maria do Carmo, acho que quase todos os meses, né, professor? É difícil ter um mês que a gente não está junto em alguma coisa, e a cada dia a gente tem que aprender mais. Carlinha, o que você poderia trazer mais para a gente, minha amada, querida irmã? Algumas perguntas aqui interessantes no chat. A Ludmila está perguntando que em pacientes com leaky gut e múltiplas alergias, existe algum probiótico de escolha na tentativa de modular essas reações alimentares? Essa é a primeira pergunta dela. E também ela pergunta que ela diz que tem recebido alguns pacientes em que outras especialidades solicitam aquele teste de Indican urinário. E aí o paciente vem com um diagnóstico de disbiose para tratar, e ela queria um comentário sobre esse teste que é feito aí, que detecta triptofano, se eu não me engano, não é isso? Urinário, alguma coisa assim. Tem experiência com isso? Vocês conhecem isso? Eu não tenho nenhuma, Carla. Tá? Colegas aí quiserem falar. Eu acho que o Indican, sim, está cada vez mais caindo por terra, como você detectar desbiose, você fazer um diagnóstico de desbiose para um método laboratorial, não tem, acho que não vejo sentido lógico, não vejo sentido científico para isso, não tem nenhum embasamento. É assim que a gente chama a atenção dos colegas sempre. Evitem manipular, evitem dar tanta composição de microbiota falando disso. A gente não consegue detectar, como a professora falou, a gente ainda vai evoluir para isso. A gente hoje consegue agrupar o paciente que vai determinado por estudos daquela cepa, mas você sair com um tiro de canhão para várias cepas, para isso eu acho que não tem uma lógica, e busquem uma formulação. Por que o laboratório? Porque eles oferecem a capacidade da biodisponibilidade, a cápsula está ali preparada
preparada para chegar àquela quantidade para colonizar determinado segmento intestinal. Professora, na sua prática, assim, você usa o probiótico qual o principal horário? Então, temos racional para usar em todos os horários, né? A gente tem trabalhos aí mostrando que é de tarde, é de noite, mas parece que o mais consensual é antes da principal refeição, então seria antes do almoço. Pelo menos por causa de pH gástrico, mas existe até justificativa para se usar à noite, para ficar mais tempo, por causa da motilidade digestiva. Então, eu acho também que é uma experiência que ainda vai chegar a ser definida, e também se muda de cepa para cepa, a gente não sabe. Eu uso mais antes do almoço. Tá. Professora, tem visto dentro desse ano alguma movimentação da literatura com relação à utilização ou modulação da microbiota para o paciente que usa IBP de forma mais prolongada? A gente viu aquele último trabalho que a gente debateu, que até então não tinha ainda a possibilidade de modular, é ainda um princípio, você pode pensar nisso, mas ainda não observa nada ainda. Não tem. Inclusive, a gente não tem, Fábio, apesar de ser uma barreira e principal, oxigênio, ácido gástrico, são as barreiras que temos para evitar desbiose, mas a gente não tem, na prática, tanto supercrescimento em paciente que toma IBP. Você não tem tanta diarreia, talvez com algum IBP específico, por efeito colateral dele mesmo. Então, assim, talvez o paciente tenha outras defesas quando ele rompe uma, né? Então, eu acho que não uso, pelo menos assim, de rotina em todo mundo, não uso. Eu acho que um paciente que a gente vai evoluir para uma pesquisa mais efetiva para utilizar um IBP, Elaine, é um paciente de endoscopia bariátrica, né? Um paciente que tem pós-operatório de bariátrico, você tem uma mudança do trânsito, você transforma esse intestino de forma totalmente diferente, e o paciente vem multissintomático. Eu acho que a gente conseguir modular esse eixo do paciente no pós-cirurgia bariátrica também vai ser uma grande missão para a gente. Sim, seja na cirurgia, né, seja na endoscopia bariátrica também, enfim, é um paciente que a gente percebe que tem muita diferença quando você consegue modular. O que foi falado, eu também não acredito nesses exames, né, 1, 2, 3 amostras de fezes não vai dar o seu diagnóstico em relação à disbiose. A questão da manipulação também é procedência, armazenamento, tem várias variantes, a gente vê aí uma prescrição de uma forma até indiscriminada, né? Eu recebo às vezes pacientes que estão usando 20 cepas diferentes, né? Como probióticos, e, enfim, isso tem que ser sistematizado. E para o paciente obeso em geral, né? A gente sabe que qualquer paciente portador de doença crônica, ele tem aí por si só uma desbiose associada ao leaky gut, e especificamente o paciente que fez algum procedimento, né, como você disse, cirurgia bariátrica, ainda mais quando ele faz um bypass que tem mudança no trânsito intestinal, esse paciente é um paciente, assim, forte candidato a ficar usando probiótico, até porque ele vai ter que fazer reposição também de outras substâncias a longo prazo. E é um paciente que a gente vê que ele tem um componente, muitos deles, né, pós-procedimento, seja cirúrgico, seja até mesmo endoscópico, principalmente o cirúrgico, a gente vê que ele tem associado componentes aí também de desordens psíquicas, né, então, mais do que nunca a gente vê, vai e volta, né, ele às vezes acaba chegando com uma solução, entre aspas, né, porque a gente sabe que a obesidade é doença crônica, não tem cura, ele não tem um certo controle temporário da sua doença, mas, por outro lado, é um paciente que tem desordens funcionais, que tem alterações, né, neuropsicológicas e psiquiátricas importantes. Então, são pacientes que, sem dúvida alguma, além de outras suplementações, são pacientes fortíssimos candidatos a ficar usando probiótico. Eu vou fazer uma pergunta, né? Eu também concordo em relação à prescrição, eu acabo prescrevendo probiótico à noite, meus pacientes aproveitando esse tempo maior, mas já falaram assim, se você colocar junto com a refeição, você aproveitar a
a absorção vai ser melhor, você vai aproveitar a motilidade. Mas a minha pergunta é o seguinte: vocês trocam, vocês fazem alguma... eu vou prescrever durante 3 meses, eu vou suspender 3 meses, né, pensando aí numa taquiplaxia, vocês suspendem ou trocam? Como é que vocês fazem isso, essa prescrição empírica do probiótico? É uma dúvida minha. Elza, como é que você faz? Oi, Elaine. Isso é uma dúvida que eu tenho recorrente no consultório, realmente, até o paciente mesmo pergunta, né, quanto tempo a gente vai usar, tem que usar. Mas, assim, Elaine, eu tenho visto, assim, nos últimos tempos, que o paciente tem tanta melhora com o uso de probiótico, que ele mesmo não quer mais ficar sem, né, então ele não quer mais ficar sem, porque ele passou anos e anos com aquela dor, com aquela distensão, com a alternância de diarreia, constipação, e de repente a gente usa um probiótico, e claro, gente, aí eu faço toda uma orientação dietética, uma medicina integrativa, né, que você bem trouxe, e aí eu vejo que o paciente, ele refere, melhora, e ele fala, não, doutora, tá ótimo, tô super bem, vou continuar assim e tal, e aí eu acabo orientando, trocar eu nunca troquei. Aliás, quando o paciente tem um pouquinho de ansiedade, tudo, aí eu acabo usando aqueles probióticos que estão ficando um pouco mais específico, né, tal. Mas eu acabo orientando meio que o uso racional, mais pelo custo, né, tem custo esses probióticos, né, então eu acabo falando que o dia que ele sentir que o intestino tá fortalecido, que tá bem, e tudo, se ele quiser parar por um tempo, por algum custo, enfim, uma viagem, alguma coisa assim, ou por não achar, ele pode, né, mas aí o esclarecimento e a inter-relação que a gente faz e a gente esclarecer que é uma doença de curso benigno, que é essa medicina integrativa mesmo que você traz lindamente, maravilhosamente, isso faz muita diferença na vida do paciente, assim, isso é fantástico. Essa é a minha experiência, mas eu não tenho experiência com troca, não, a não ser nesse ponto específico da ansiedade. Que bom que você prescreve também, que eu falo, né? Não adianta você prescrever, fala para o paciente, não adianta você gastar, né, com probiótico se você não pratica literalmente o seu autocuidado. Doutora Maria do Carmo, tem alguma experiência assim, nessa questão de suspender, deixar um tempo sem? A gente sabe que o efeito é somente enquanto está em uso, né? Não está em uso, não tem efeito cumulativo. Não tem efeito cumulativo, não coloniza, volta normalmente a sua microbiota, infelizmente, então por isso que é de longo prazo nessas doenças crônicas, principalmente em doenças tipo depressão, ansiedade, onde o componente precisa ser trabalhado em outras formas também, não só na microbiota. Mas, de qualquer forma, eu tenho tentado atualmente escolher probióticos que mostraram para determinadas... Então, por exemplo, eu só vou trocar se eu tiver um outro probiótico também, uma diarreia crônica, por exemplo, numa constipação, numa dor, numa flatulência, enfim, não justifica você trocar por um probiótico que não tem nenhuma evidência, só para trocar, né? Então, eu prefiro talvez ficar com aquele que você sabe que, pelo menos do ponto de vista de pesquisa, mostrou que modula favoravelmente. Então, eu prefiro assim. E essa questão de dar muitas cepas, quanto mais melhor, não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário. Pode ter até uma certa uma própria competição entre elas, né? E a própria antagonismo ali até de um supercrescimento. A minha questão de trocar é quando, às vezes, o paciente já chega com uma prescrição dessa de manipulados com 300 tipos de bactérias, aí eu assim, bom, vamos trocar para uma que eu sei, né, que pode funcionar. Eu acho que aí é um pouco mais racional também do que vir com esse manipulado com 200 combinações que a gente não sabe nem o nome dos bichinhos, né? Aí é melhor eu trocar por um que eu sei o nome, né? De experiência, assim, eu, dos últimos meses, pelo menos, eu falo para o meu paciente que qualquer tratamento baseado em ansiedade, com controle do transtorno do humor, você não faz antes de 6 meses. Então, se a gente está modulando esse paciente para o eixo cérebro-intestino, que o paciente tem algum mecanismo
de hiperatividade, hipersensibilidade, esse é um paciente que vai ter ali, se você conversar com ele, o paciente vai trazer alguma dor, algo dentro dele que precisa ser trabalhado. Assim como o Elza, eu tenho cada vez menos, assim, talvez nesses últimos 6 meses de observação terapêutica com a medicação, com psicobiótico, eu devo ter colocado 1 ou 2 pacientes com benzodiazepínicos. Isso já é uma vitória extraordinária, que antes era para todos esses pacientes entravam com o uso de benzodiazepínicos demais, e isso daí a gente está conseguindo tirar. Então, com o paciente melhorando o sono, que eu estava falando com a professora, para a gente poder ter o cuidado também com indutores do sono para esses pacientes. Então, a gente tem que trabalhar o autocuidado durante o dia para o paciente não precisar apenas do efeito gatilho do indutor do sono. Mas, pessoal, está maravilhoso, mas assim, um adiantar da hora, infelizmente. E olha, eu te falo uma coisa, professora, não abaixou hora nenhuma a nossa audiência. Eu estou aqui acompanhando nos computadores, está todo mundo assim, um link, todos estão ligados. Parece que assim, se algum sai, outro entra ainda. Então, como sempre, professora, é incrível. Não, e a gente fez... o time todo, ninguém joga sozinho. Não, mas assim, é porque você é a técnica. Sou a técnica. Você é a técnica. Assim, hoje você nos capilarizou pelo Brasil. Talvez a sua gota de sabedoria, a sua generosidade de compartilhar conhecimento, e você nos entusiasmou nas suas aulas. Quantos congressos, hein, Elaine? Quantas fotos a gente tirava no intervalo entre uma aula e outra da professora Maria do Carmo? A gente estava lá, vamos aproveitar um simpósio da professora Maria do Carmo. E hoje, professora, quantos pacientes são impactados por esse efeito positivo da gente acreditar que pode modular a nossa relação com o paciente. Então, assim, a gente gostaria de agradecer ao professor Zateca, transmitir mais uma vez a energia para ele, gostaria de agradecer a você por nos inspirar a cada dia a sermos pessoas melhores, a serem gastros melhores. Antes de qualquer coisa, você está aqui cercada de um fã-clube, tá? E como o Viebig falou, hoje é o dia das poderosas, as poderosas do aparelho digestivo, tá? Temos aqui a poderosa da motilidade brasileira, que é a Rainha Carla, tem todas as meninas, a poderosa da medicina integrativa, a poderosa lá de Fortaleza, a poderosa de Cuiabá, o poderoso de Ubatuba, que se ele virar o computador vai ser um verdadeiro mar, mas todos vocês, amigos, são poderosos porque nos faz inspirar. A gente trabalha de forma incessante, já estamos aqui preparando o Circuito de Debates para o próximo mês, e a professora está sempre assim, ela, como um todo, tem um mês, a gente está, professora, o que a gente vai fazer de diferente? E ela tem um trabalho com o Circuito de Debate muito maior que todos os outros, que eu fico no pé dela o tempo todo para fazer diferença. Vocês viram? Que assim, foi uma aula muito nova, aula muito atual. Então, professora, realmente é especial ter você conosco, tá? E gostaria de deixar uma mensagem. O Décio, mais uma vez, muito obrigado por todo esse incentivo, irmão, por estar transformando o FBG. O curso foi um sucesso, hein, professor? O curso realmente conseguiu reunir a gastroenterologia brasileira toda segunda. Já estamos com setembro, o Congresso de Doenças Funcionais, todos estão convidados, será extraordinário, a gente vai estar se reunindo lá, e aí o Viebig, a professora Maria do Carmo, o Gerson e o Décio estão preparando assim, temas maravilhosos, tá? Amigos, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu gostaria, Carlinha, gostaria de deixar alguma consideração, minha querida irmã. Eu acho que você já disse tudo, né? O fã-clube, nós estamos sempre aqui, vamos estar sempre aqui, quer vir de novo, nós estamos aqui, e aplaudindo, e eu tenho certeza que nós vamos aprender sempre, né? Obrigado ao pessoal do chat pela participação, sem vocês não tem sentido, é para isso que nós estamos aqui, para falar, para aprender juntos, e enfim, eu acho que esse é o objetivo do circuito de debates, estar mais perto de vocês, mesmo estando distante fisicamente, não é isso? Gostaríamos de agradecer a Lácer, nossa apoiadora, que faz que a gente desenvolve a motilidade nacional. Hoje é um orgulho nacional que a gente faz com a neurogastroenterologia, graças a essa empresa que nos apoia, que incentiva e que simplesmente
possibilita que a gente aplique todo o conceito lá de fora, aqui de forma tão rápida, tá? Apoio mais uma vez da APSEM, esse departamento científico hoje trabalha diretamente com o NAFAD, desenvolvendo a neurogastroenterologia, as duas sociedades, a Sociedade de Motilidade, que nosso mestre, líder VIEBIG está aqui, e FBG. Professora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem e fechasse a noite. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês, fiquei emocionada aí com as palavras, com o carinho de todos, isso aí é o mais importante da vida, né? A gente realmente, quando você me pediu essa aula, eu tentei atualizar ao máximo, a gente sempre tem um backup aí das coisas que fala, mas essa eu procurei fazer porque você tem toda uma dedicação à gastroenterologia, Fábio. Todos vocês, Carla, VIEBIG, eu falei, não, quero fazer o melhor que a gente puder, pelo menos para levar a coisa mais atualizada. Daqui 2 meses essa aula pode mudar um pouquinho, daqui 1 ano muito mais, são assuntos que vão variando, mas pelo menos hoje a gente traz o que tem. Desejo a todos vocês, assim, muita saúde, né? Muito cuidado ainda para a gente poder encontrar o mais breve possível, se Deus quiser. Acredito que talvez em 2022 a gente possa estar pertinho aí, pelo menos nos primeiros eventos pequenos ainda, mas se Deus quiser. Esse ano ficaremos ainda no virtual, né, Fábio? Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer revê-las aí, ainda aqui de longe. Muito obrigada. Beijo, gratidão, lindo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.